Bom, e do que os companheiros da casa nos propuseram como tema para a reflexão da noite, foi um texto da carta de Paulo aos Filipenses. É um texto que se encontra no capítulo 2 de Filipenses, no Novo Testamento. São apenas 4 versículos que gostaríamos de tomar aqui a liberdade de ler, não é? Para realmente subsidiar a nossa fala na sequência. Então, nesse texto, nós vamos ler assim: é Paulo de Tarso se dirigindo aos Filipenses. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se algum conforto de caridade, se alguma união de espírito, se algumas entranhas de compaixão, tornai completo o meu gozo, tendo todos o mesmo pensar, a mesma caridade, uma só alma, um mesmo sentimento. Nada façais por espírito de partido ou por vanglória, mas cada um, por humildade, considere os outros superiores a si, não atendendo aos seus próprios interesses, mas aos dos outros. E aí me permitam ainda repetir um versículo: nada façais por espírito de partido ou por vanglória, mas cada um, por humildade, considere os outros superiores a si. Bom, é um pequeno trecho de uma recomendação de Paulo de Tarso aos Filipenses, mas que, fora de dúvidas, desejamos aqui trazer essa recomendação para nós mesmos. Desejamos aqui encontrar os meios, encontrar o espaço para que essa recomendação se aplique também a nós, faça sentido também na nossa intimidade. E pensando assim, e nesse trecho em específico que nós repetimos, essa exortação, e inclusive é como escreveram para nós o tema exato, uma exortação ao amor fraternal e à humildade. Na proposta aqui de Paulo, nós deveríamos então olhar o outro, perceber o outro como sendo superior a nós mesmos. Pensando assim, e já nos encaminhando com as nossas reflexões, nos ocorreu, por um exemplo, o dia de hoje, esse momento. Nós poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, poderíamos estar ocupados com outras tantas realizações, ou mesmo poderíamos ter feito a opção por não fazer nada, por ficar em casa, ou talvez descansando, enfim. Mas nós fizemos a opção de vir até a casa espírita, de juntos buscarmos esse momento de compartilhamento. Então, esse momento, ele se tornou para nós mais importante, se tornou um momento superior às outras possibilidades todas que o mundo e a vida cotidiana poderia nos oferecer. Nós colocamos a presença no grupo espírita da prece como sendo mais importante, como sendo algo superior a outras tantas possibilidades. E ao fazer isso, nós abrimos mão às vezes de estarmos com algum parente, com algum ente querido, com um amigo que há muito tempo não se vê. Nós abrimos mão de outras coisas que nos tocam e sensibilizam para estar aqui. E qual é aqui o meu objetivo com essa proposta de reflexão? É que quando nós ligamos maior importância a alguma coisa, nós naturalmente nos sentimos mais confortáveis para abrir mão, para deixar de lado alguns outros interesses pessoais, inclusive.
quando eu tenho em mira algo que para mim é importante e relevante, a gente liga menos importância e realmente não vai se afetar tanto se deixa de fazer outras coisas, se deixa de se envolver com outras tantas situações, e isso com muita naturalidade. E o contrário também é uma verdade. Se eu não ligo importância a algo, se para mim tanto faz, tanto fez, como se diz, aí eu não vou realmente me mobilizar, não vou dedicar nenhuma energia e nada do meu tempo para aquilo. Então estamos refletindo que talvez uma das possibilidades aqui nessa proposta de Paulo de Tarso, ao enxergar o outro, ao perceber o outro como superior a nós mesmos, seja no sentido de, então, nos sentirmos motivados a dedicar o nosso tempo, a nossa energia, a abrir mão de algumas coisas para ir estar com o outro, para atender ao outro. Bom, e nessa toada, nessa linha de reflexão que vamos tentando aqui estabelecer, nós nos lembramos de uma reportagem, de uma entrevista, na verdade, há muito tempo feita com uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. Nessa entrevista, em um dado momento, ela, de uma forma, para mim em particular, admirável e notável, ela se mostra assim, abismada com a capacidade que as abelhas têm de produzir mel. E ela vai falando a si mesmo: as abelhas sabem fazer mel, elas fazem mel. Eu não sei fazer mel, mas a abelha consegue. E isso já há muito tempo, mas nos tocou de uma tal forma, porque uma poetisa já reconhecida, com vários livros publicados, muitas premiações conquistadas, ela se mostrou naquele momento admirada com a capacidade das abelhas. As abelhas produzem mel. Eu não sei fazer mel. Bom, e aí ainda gostaríamos de fazer um paralelo e refletir com as falas de Chico Xavier, porque dos que tiveram a oportunidade de conviver com ele e estar com ele, muitos e em tempos diferentes diziam que ele repetia com alguma frequência que ele não era nada, ele era um cisco de Deus. E aí ele se compara a um cisco. E a gente fica pensando, mas o que é um cisco? É realmente, no comparativo, algo que se equipara ao nada, algo muito pequenininho. Era assim então que o Chico se enxergava. E para estabelecer um comparativo, para dar a dimensão do que ou de quem ele se julgava ser, eis o que ele usa: um cisco. Então notem, uma poetisa admirada com a capacidade de uma abelha. Para nós, talvez, o grande Chico Xavier se equiparando a um cisco. E nós já vamos percebendo aqui mostras de humildade sem igual, que ficam facilitadas por colocar as coisas em perspectiva, no comparativo, que é o que Paulo propõe. Tenta enxergar no outro alguém superior, liga mais importância no outro, porque aí fica mais fácil, mais natural se colocar a serviço, se dispor a servir o outro. Bom, e nesse comparativo, nessa intenção de buscar
os meios, os recursos para nos posicionar na vida com o máximo de humildade possível, ainda nos lembramos de André Luiz, aquele espírito mesmo que, através da mediunidade de Chico Xavier, escreveu vários livros. Em um dado momento, André Luiz, digamos que discorrendo um pouco sobre a mediunidade, ele vai propor um comparativo, ele vai propor uma reflexão, no sentido de talvez nos habilitar a enxergar no gari, na pessoa que cuida da limpeza das ruas, dos ambientes públicos, como um médium. Um médium no sentido de serem ali, então, os intermediários que facilitam e favorecem a possibilidade de nos apresentarmos em um ambiente limpo, bem cuidado, agradável de se estar. Eles fazem um meio de campo, e André Luiz vai dizendo que nós poderíamos ali enxergar a mediunidade em ação. Na mesma intenção, ele também faz menção ao marceneiro, que pega aquela madeira bruta e vai trabalhando ela e vai dando forma, a ponto de termos aqui um púlpito, uma mesa como essa, muito bem feitinha, muito bem trabalhada e prestando aqui um serviço primoroso. André Luiz vai propor a reflexão de que talvez pudéssemos aí também enxergar a mediunidade em trabalho, em atividade. Esses marceneiros seriam os intermediários entre esses dois estados da madeira. E nessas reflexões ainda nos vem, poxa, será que é simples? Será que é tão fácil? Será que todo mundo tem aí as habilidades, as características físicas que possibilitem ser aí um gari, que possibilitem fazer esse serviço de coleta de lixo? Será que todo mundo tem as condições físicas, emocionais, inclusive, para isso? Será que todo mundo tem as condições de fazer o mesmo trabalho que um marceneiro faz? Será que todo mundo tem as mesmas habilidades, as mesmas competências? E pensando assim, o que nos ocorre é que não, nem todo mundo tem as mesmas habilidades. E nós poderíamos ainda avançar para pensar em outros tantos serviços, no âmbito aí das artes e em todas as outras profissões. A reflexão que nos ocorre é que há pessoas com um tino especial que a qualifica muito bem para aquele determinado tipo de serviço, para aquele determinado tipo de realização. E nós não temos. E nesse comparativo, isso facilita a gente enxergar no outro essa superioridade a que Paulo de Tarso se refere. Isso nos facilita perceber a importância do gari, a importância do marceneiro, e aí nós poderíamos seguir fazendo menção a muitas outras profissões. Para que esse objetivo seja alcançado, enxergar no outro, perceber no outro alguém muito importante, alguém superior a nós mesmos, ainda que em uma única habilidade em específico. E ao fazer isso, há de se despertar em nós essa intenção de bem servir, de bem atender, de nos colocar disponíveis para estar com o outro, porque então nós estamos enxergando o outro em um outro patamar, em um outro nível. Notem mais uma vez, por favor, o que estamos querendo aqui é buscar motivos e boas bases para não mais nos permitir enxergar o irmão do caminho
como alguém menor, como alguém inferior, digno de ser desprezado, menosprezado. Não nos cabe isso. Isso não é uma verdade, não é a realidade, não é o que se lê em um Evangelho, não é a mensagem que o Cristo de Deus nos traz. A mensagem é que nós todos somos seres de luz, nós todos somos filhos de Deus, igualmente criados, simples e ignorantes, igualmente destinados a nos tornarmos espíritos puros, perfeitos. Nós nos devemos uns aos outros. Nós somos os anjos na vida uns dos outros. Somos seres sociais, destinados a viver em sociedade. E inclusive em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com o apoio da espiritualidade superior, vai justamente tratar disso, na lei de sociedade, dessa nossa necessidade de convivência. E o que estamos querendo colocar aqui nessa nossa reflexão é que essa convivência não pode ser feita de qualquer forma, de qualquer jeito, com menosprezo, com essa empáfia, com esse ar pessoal de superioridade em relação aos outros. A mensagem, ela há de ser o oposto. Encontrar nos outros, perceber nos outros a superioridade em relação a nós mesmos, para que isso nos facilite a possibilidade de serviço e de servir. Bom, então, quando André Luiz faz essas proposições, para que nos atentemos e busquemos perceber a importância do que cada um de nós é capaz de fazer para essa convivência em sociedade, isso somos nós nos atentando para essa humildade de reconhecer que nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer tudo o que necessitamos para viver e para viver bem. Precisamos uns dos outros. Então notem, Adélia, Chico, percebendo uma capacidade extraordinária em um pequeno inseto, Chico usando um cisco para falar de si, essa proposta de André Luiz para avaliarmos e perceber a importância do outro nas suas atividades, nos traz aqui agora a pensar se é possível identificar no inseto essa grandeza, essa capacidade extraordinária que nós não temos. Se nas profissões, se nas atividades, coisas tão importantes são realizadas, o que dizer das pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto? Das pessoas que compõem conosco o nosso lar? E estamos dizendo isso porque às vezes, e a depender de como é essa convivência, surge aquela tendência de só enxergarmos os defeitos, as limitações daquelas pessoas que com tanta intensidade convivem conosco. E às vezes, junto dessa tendência, fica aquela coisa de reforçar e ressaltar os defeitos, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos agita. E realmente, de agito em agito, nós vamos entrando num estado de espírito que às vezes já nos impede
de ter uma convivência saudável, uma convivência positiva, que leve todos no ambiente doméstico, no ambiente familiar, a crescer, a se desenvolver enquanto pessoas, enquanto espíritos. O que estamos propondo é aproveitar essa recomendação para aplicá-la também em casa, junto dos nossos, no sentido de não nos permitir essa atenção demasiada às limitações ou às imperfeições vistas do nosso ponto de vista. Porque também tem isso. Às vezes, o que é aos nossos olhos uma limitação, aos olhos de uma outra pessoa, é um grande serviço. É uma ação de grande utilidade. Então, o que estamos propondo é esse exercício de também no lar, também no nosso ambiente doméstico, enxergar as capacidades extraordinárias que aqueles do nosso convívio possuem. Nós, como dissemos, somos seres de luz. Todos nós, todos temos algo de muito especial. Só que nem sempre nos permitimos e nos dedicamos a enxergar isso, a perceber, a sentir. Por um exemplo, que o companheiro ou a companheira, às vezes inclusive já depois de muitos anos, ainda permanece ali, juntos. A relação permanece, mesmo com tantas possibilidades, mesmo com tanta coisa já tendo acontecido. O companheiro, a companheira, ainda se encontra disposto a estar junto, a dividir, a compartilhar os momentos em família. Às vezes, os pais em relação aos filhos que às vezes, por algumas ocasiões, é só por uma fase inclusive, demonstram alguma dificuldade para o trato, para a relação, e fica aquela coisa de ressaltar isso, mas esquecidos das mostras de carinho, de empatia, das mostras de boa vontade, das mostras daquela capacidade de, em relação ao irmão ou em relação ao amiguinho, ajudar, se fazer útil. Me permitam aqui um parênteses, porque com essas reflexões e por essas coincidências da vida, hoje eu vi o diálogo entre duas crianças. Uma um pouco triste, dizendo para a outra que o avô dela tinha ficado doente e precisou ser internado. E a outra garotinha, de uma forma surpreendente e extraordinária, ela diz assim: ô amiga, isso é curioso, né? Eu vou rezar por ele, eu vou rezar pelo seu avô. E eu fiquei assim encantado de ouvir aquela vozinha infantil, uma dizendo para a outra: eu vou rezar pelo seu avô, para ele ficar bom. E notem, se talvez pela manhã aquela garotinha, não sei, não quis tomar café, fez alguma pirraça, mas no meio da tarde ela diz isso, puxa, isso haverá de cobrir os equívocos, talvez, do momento anterior. É o que também disse Paulo de Tarso, não é? No sentido de que o bem que a gente faz se faz nosso advogado, onde quer que a gente se apresenta, e nos defende, e mostra que nós não somos de todo ruim, que há algo de útil e positivo em nós. E é o exercício que a gente precisa fazer. Enxergar que ninguém é ruim de todo. Que
no coração, na alma de cada um de nós, há já muitas sementes boas, há algumas arvorezinhas prontas, há já frutos sendo dados e multiplicados de forma múltipla. Ao nosso ver, companheiros, companheiras, Paulo de Tarso, com essa recomendação aos filipenses, está sugerindo um exercício dessa natureza. Negue-se, um pouco que seja, a si mesmo. Sai de si mesmo. Deixa um pouco de lado seus interesses pessoais e se permita, com humildade, enxergar o grande valor daquele que vai contigo ao caminho. Se permita perceber o quão especial são as pessoas à sua volta. Se permita aprender. Como dissemos, nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Nós precisamos uns dos outros também para isso, para aprender. Nos mantenhamos atentos para ouvir as coisas boas que as pessoas têm a nos dizer. Coisas boas que às vezes são ditas daquela forma que meio sem querer, mas é um sem querer que talvez é o anjo guardião nosso ou da pessoa, trazendo um recado, uma recomendação. Nós precisamos muito uns dos outros. E nesse exercício, nessa tentativa de nos ajustar, de nos colocar no mundo e junto dos nossos, nós vamos, em uma instância maior, ainda enxergar o Cristo de Deus, a mente da qual tudo o que há nesse nosso planeta se criou, se formou, o governador espiritual do nosso planeta, se fazendo de novo homem, vindo de novo caminhar conosco nessa terra, comer do mesmo pão. Vem o Cristo e, junto de todas as suas sublimes lições, ele vai nos dizer que ele mesmo, grande como de fato é, ele não vem ao mundo naquele momento e naquela circunstância para ser servido, mas sim para servir. O Cristo de Deus, o homem-anjo, ele mesmo não vem para ser servido, mas para servir. Se ele vem ao mundo com essa proposta, qual haverá de ser a nossa proposta de vida? No nosso modo de ver, atender a essa recomendação de Paulo. Deixa de lado o interesse pessoal, deixa de lado essa coisa de se vangloriar, se faz humilde, se permita enxergar no outro a grandiosidade que há ali, o ser de luz, a divindade ali presente, e dedica ao outro o seu tempo, a sua energia, as suas possibilidades, porque isso é serviço. E o Cristo de Deus não veio para ser servido, mas para servir. O Cristo de Deus não veio para se vangloriar do que ele então havia construído, não veio para apontar e dizer que aquilo e aquilo outro foi feito por obra dele. Ele veio se colocar a serviço, e servindo, serviu ao extremo,
do que os nossos sentidos materiais nos possibilitam perceber, se viu ao ponto de doar, de entregar a vida a benefício de nós todos. Essa é uma lição, é uma indicação de algo que já não nos é mais pedido. Nós, graças a Deus, não somos mais levados a uma doação dessa natureza, mas, ao que parece, as outras a que somos capazes talvez sejam mais difíceis, porque para nos fazer humildes, para não nos vangloriar, a gente precisa lutar, e muito, de forma ferrenha, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra a vaidade. Esse é o serviço que hoje nos é pedido. Vencer em nós essas chagas, para que então nos capacitemos a atender essa recomendação, essa sugestão de Paulo aos Filipenses. Nos fazer humildes, perceber no outro a importância, a grandeza que há no outro, para, a exemplo de Jesus, nos colocar a serviço. Que Deus nos ajude, que o nosso bom e amado Mestre nos ampare, a fim de que consigamos realizar em nós e atender essa recomendação desse nobre apóstolo.